Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom, quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração agora. Eu quero compartilhar com você, porque eu sei que Deus ele vai falar contigo mais uma vez e o nome dele será glorificado, amém? Irmãos, encontra-se no livro de Gênesis, o capítulo 21, versículo 7, a parte A, o começo do versículo que diz assim: mas Deus ouviu a voz do menino. Amém? Mas Deus ouviu a voz do menino. A primeira coisa que Deus manda falar para você, para que você venha verdadeiramente acreditar que você vai vencer, é que Deus está ouvindo a tua voz. Irmãos, quem era esse menino? Era Ismael. Qual era a situação dele? Ele estava no meio do deserto esperando a morte. Esperando a morte, literalmente. Devido a conflitos que houve entre Sara e Agar, e depois o nascimento de Isaac e as provocações dele para com Isaac, isso irritou Sara. Sara então chama Abraão e fala: Abraão, manda embora Agar e Ismael. O texto vai dizer que Abraão levanta de madrugada, abastece com alimento, enche o odre de água e manda eles para o deserto. O texto vai dizer que ele, na caminhada deles, indo embora de lá, no meio do deserto, como era um lugar imenso, gigantesco, era um deserto muito extensivo, então o que aconteceu? Acabou a água. Agar, não querendo mais ver o sofrimento do filho, ela senta debaixo de uma árvore, coloca o Ismael numa determinada distância e fica ali chorando. De repente, Deus, lá do céu, brada. Ele envia um anjo até Agar. O anjo vai até Agar e fala para ela assim: ouvi a voz do menino. O anjo então vai até Agar, pede para ela se levantar aquele moço e deixa bem claro que Deus estava ali junto com eles. A partir desse momento então, Deus muda a história. Ela abre os olhos e do lado dela ela consegue enxergar um poço com água. Ali ela enche o odre, ela mata a sede dela, ela e o menino, e ela dá continuidade. E Deus faz dele uma grande nação, porque ele também era descendente de Abraão, ele era filho de Abraão. Quer dizer para você, através desse versículo, foi o que Deus colocou no meu coração para a tua vida, é que Deus manda falar para você que Ele está ouvindo a tua voz. Eu tenho certeza que a voz daquele menino não era uma voz comum, era uma voz de desespero, de alguém que estava clamando por socorro. Talvez a mesma voz que você tem clamado a Deus, a mesma voz de aflição, de agonia, que tem clamado por justiça, que tem pedido uma resposta, que tem orado, chorado, mas que muitas vezes não tem ouvido, não tem recebido uma resposta de Deus. O Senhor, neste momento, através da minha vida, Ele manda lhe entregar esse versículo, Ele manda essa palavra até você para dizer que Ele, do mesmo jeito que ouviu a voz daquele menino, Ele ouve a tua voz nesse dia. Deus não somente ouve a tua voz, como Ele envia para você neste momento o livramento. Eu não sei o que você estava precisando, eu não sei qual era a tua necessidade, mas Deus manda falar para você que Ele te entrega agora, porque Ele ouviu a tua voz. O interessante é quando o anjo vai até Agar, o anjo fala para ela que Deus estava ali, que Deus estava naquele lugar. Quer dizer para você que nesse deserto que você está passando, nessa luta que você está vivendo, você não está abandonado, você não está abandonada, você não está sozinho, porque Deus está contigo. Deus está contigo porque Ele tem promessa na tua vida e não vai deixar você morrer nesse deserto. Esse deserto não é o teu fim. Essa luta, essa prova é para a honra e glória do Senhor. Se você crê nisso, diz amém. Só se crê, diz amém, porque é uma palavra onde Deus vem mostrar para você que Ele não te abandonou. E o interessante, irmão, que eu acredito que Agar
antes de entrar numa situação, no estado de desespero, de esperar a morte, ela já tinha olhado para todos os lados e não tinha encontrado nada. Do mesmo jeito, talvez você esteja procurando uma resposta e não tenha encontrado. Ela tinha procurado água ali, mas não tinha achado. Mas quando Deus ouve a voz daquele menino, quando ele vê o desespero daquela criança, Deus envia o livramento, e quando ela abre os olhos, ela olha e ela enxerga um poço cheio de água. Ali ela abastece, ela mata a sede, aquilo que seria o fim dela. Deus transforma num manancial. Quer dizer para você que o milagre seu vai acontecer aonde você está, no meio dessa luta, no meio dessa prova, que Deus vai mandar o teu livramento. Então não se desespere, não pense que é o teu fim. Porque do mesmo jeito que Deus fez na vida de Ismael, Deus faz na tua vida hoje. Deus está ouvindo a tua voz, tá bom? Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus te abandonou, porque Deus está contigo nesse lugar, nesse deserto. Deus não vai te abandonar, porque Deus tem promessa na tua vida. Deus poderia não dar a mínima para a voz daquele menino, para o choro daquele menino, mas o choro daquele menino, diz a palavra, alcançou o coração de Deus. Não espere que o homem venha ouvir a tua voz. Não espere que o homem venha te socorrer, porque Deus manda falar para você que o teu socorro vem do Senhor, é do alto, é lá de cima que Deus vai te responder, vai mudar a tua história. As pessoas te abandonaram, talvez até te lançaram no meio desse deserto, como eles dois foram lançados no deserto, mas eles estavam debaixo da promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus, o milagre acontece, não é morte, é milagre, é vitória, e assim Deus tem na tua vida também. Guarda essa palavra no teu coração. Não se desespere, por mais que você esteja olhando para todos os lados e não tenha encontrado uma resposta, não tenha achado uma saída, Deus manda falar que Ele é contigo e Ele tem vitória para você. E no meio desse deserto, Deus está preparando o teu milagre, o teu manancial. Você vai viver, você vai se levantar, você vai marchar, porque Deus é contigo e a vitória é sua em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, guarda no teu coração e entenda uma coisa: do mesmo jeito que Deus ouviu a voz daquele menino, viu a lágrima dele, Deus ouve a sua voz, ouve o teu clamor, o teu choro, o teu desespero, e Ele envia um anjo neste momento, aonde você está, no meio do deserto, e muda a tua história. Se você crê nessa palavra, receba a tua vitória agora em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.